Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações, né, do Flamengo. Temos notícias importantes sobre a questão do Andreas Pereira. O Flamengo fez uma consulta pela questão salarial, tá bom? Vou trazer todas as informações para vocês. Temos também o Flamengo vai ao mercado em busca do novo 10. Tem alguns nomes para a lista para substituir, não substituir, né, para poder dividir essa questão com a Arrascaeta, porque às vezes o Arrascaeta não pode jogar e depois, né, o Flamengo quando precisa não tem esse 10. Por isso o Flamengo vai ao mercado, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, apito final, TV Bandeirantes. Link na descrição. Vamos ver aqui, né? A análise aí do Craque Neto, falando sobre esse empate diante do Internacional. Jogão de bola, o Flamengo teve tudo para ganhar, mas infelizmente não conseguiu ser contundente. Mas lembrando que o Internacional também briga pelo título igualzinho ao Flamengo. Então são dois times muito bem treinados, ótimos treinadores, tanto o Felipe Luiz como o Roger Machado. E tem tudo para fazer um bom campeonato, tá bom? Mas sem delongas, vamos pro vídeo. O Igor Dorileu, né, conta como foi e mostrar o quanto o Flamengo e Internacional do Roger Machado, hein? Que por sinal, Roger Machado arrebentando no Inter. Flamengo e Internacional duelaram aqui no Maracanã. No jogo colocou frente a frente o campeão carioca e o campeão gaúcho. Antes da bola rolar, inclusive, teve a tradicional troca de faixas. Bom, sem contar com o Gerson e a Arrascaeta, o técnico Felipe Luiz colocou o Flamengo com 4 atacantes em campo. A grande novidade foi Juninho como centroavante. E foi justamente ele quem teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. 2 delas de cabeça e Rocher foi melhor. Na terceira delas, já nos acréscimos, ele tentou driblar o goleiro uruguaio, mas acabou levando a pior e o Michael ainda se enrolou no rebote. E na primeira chegada do Internacional ao ataque, aos 33 minutos do primeiro tempo, Bernabé teve liberdade para cruzar e Bruno Henrique também chegou livre à área para bater colocado no canto de Rossi e abrir o placar. No intervalo, o Inter teve que trocar o goleiro. Rocher sentiu uma lesão na mão e deu lugar a Antony. E parece que o uruguaio fez falta. Logo na primeira oportunidade do Flamengo, escanteio cobrado na área. Michael bateu cruzado e Léo Pereira aproveitou dentro da pequena área para empatar a partida. O gol pareceu ter deixado o Inter primeiro com Luiz Araújo, batendo por cima e depois de novo com Juninho. Dessa vez ele acertou a trave. O Flamengo seguiu tendo as melhores chances. O garoto Wallace por pouco não virou o jogo e Plata bateu essa falta perigosíssima na rede pelo lado de fora e chegou a enganar quem estava no estádio, mas o placar ficou mesmo em 1-1. Esse resultado mantém a invencibilidade dos dois times na temporada com a equipe principal. Os dois seguem sem ser derrotados, usando o que tem de melhor. Foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, que seria o enfrentamento de duas equipes postulantes ao título e que pra gente que deseja se manter na disputa até o final é importante esse primeiro passo. Tecnicamente, em alguns momentos tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo. Porém, mas estrategicamente, taticamente, eu acho que a gente cumpriu à risca o plano de jogo, como eu falei anteriormente, e isso nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes que são micro, mas que claro que temos muitas coisas para corrigir, como todos os jogos. Os dois times agora voltam a campo na quinta-feira pela Copa Libertadores. O Flamengo vai à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira e o Inter estreia na competição diante do Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Rapaz, é verdade, um jogo de dois times que vão brigar pelo título, Inter Acho também. e Flamengo, pelo aquilo que eu, pelo menos nós conversando. Agora, o que a gente estava conversando aqui no intervalo, vamos lá. Treinador do Santos. Português. Treinador do Fortaleza. Argentino. Treinador do Palmeiras. Português. Treinador do Corinthians. Argentino. Treinador do São Paulo. Argentino. Cruzeiro, português. Botafogo, português. Brasileiro é Inter, Cuca. Esporte, português. Então, o que eu quero dizer com isso?
É assim, esses times têm uma visão diferente de jogo, porque nós temos, para mim, dos dois times que mais jogaram bem nesse começo, foi o Flamengo Internacional, é dois moleque como treinador. Será que eles aguentam a pancada nesse Campeonato Brasileiro? Roger Machado e o... Acho que o Felipe Luiz mais. Felipe Luiz mais, eu acho também. Por causa do Copa do Brasil, Flamengo. Campeonato Carioca. O Roger, Supercopa. ele nunca teve uma força, um escudo assim das pessoas para com ele. Respaldo. Agora parece que tem, né? Talvez, Agora, talvez. É. Qual a ideia do Flamengo Internacional e disso? Pra gente discutir, Quesada, Eu Godoy, concordo Marília. com você. Para mim, o Flamengo é o grande favorito. Pelo potencial, se ele acordar, ele E começar... Michelete falou uma coisa legal aqui, o Michelete. 2 laterais esquerdos. Dois laterais o Roger, esquerdos. pra mim, foi muito melhor. Eu também gostava mais dele. Tá louco que o Mas Roger assim, jogou. eu acho que o Flamengo é favorito. Internacional tá numa briga. A gente não pode descartar o Palmeiras. Não pode. Nesse momento eu descarto, mas o campeonato é muito longo, são 12 rodadas, tem Mundial, tem a volta depois. Eu acho que não vai fugir muito por aí. Pela camisa, talvez o Corinthians brigando por um G6, não pelo título, mas por um G6. E sempre aparece alguma novidade, né? O Botafogo, sinceramente, nessa temporada... Jogou bem ontem. Estreou hoje, né? Estreou hoje. Jogou bem. Desculpa, hoje. Hoje. É tanto jogo. Jogou bem, cara. Buscou ponto, tá ótimo. Depois eu quero falar do Primavera. Que subiu. Vocês fizeram aí uma matéria do Primavera, eu até esqueci, Hernani. Pô, o Primavera voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista com o Nenezini. Primavera é a primeira, né? Primavera é a primeira. Primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez. O Capivariano que voltou, que tá também no Campeonato Paulista. Parabéns ao Nenezini, parabéns ao Rafa Marques, parabéns ao Primavera, Nidatuba, o maior jogador da história, o Django, centroavante. Parabéns ao Primavera. Queria muito uma matéria do Primavera, ou convidar alguém do Primavera, o treinador do Primavera, para o domingo que vem, tá aqui no apito final. Gostaria muito disso. Marília, em relação ao Flamengo? Eu acho que o Flamengo, assim como o Palmeiras, e talvez o Botafogo, que estreou hoje, deu boas, né? Deu uma boa impressão. Parece aquele Botafogo. Pelo menos assim, dessa vez a gente não viu um técnico chegar ao Botafogo e rasgar o que tinha sido feito, que foi quando o Arthur Jorge foi embora e rasgaram, todo mundo que apareceu lá rasgou o que ele tinha feito. Agora não. Agora parece que o técnico que chegou pegou o trabalho do ano passado, perdeu 2 grandes jogadores, foi o Almada e o Luiz Henrique, mas você viu um time hoje que treinou 15 dias, como disse o Abel, e você tinha cara de time, força física, aquilo que deu ao Botafogo alguma diferença no ano passado. Acho que esses times têm um probleminha até o Mundial, quando vai parar o Campeonato Brasileiro. Que seria? E esse probleminha é a Libertadores, coisa que o Inter também tem. Então precisa ver como esses times vão olhar para a Libertadores e como eles vão olhar para o Campeonato Brasileiro. Todo mundo já falou 1000 vezes do livro do Guardiola sobre pontos corridos e tal, como as 10 primeiras rodadas são importantes, como foi para o Carille, por exemplo, no Corinthians em 2017. Aliás, o Carille ganhou de virada do Santos, hein? Talvez ele pudesse ter ficado. Como é importante essas 10 primeiras rodadas. Então precisa ver se os times estão na Sul-Americana, como é o caso do Atlético, por exemplo, não vão... Que já saiu perdendo pro Grêmio. Também teve um gol ali, hein? Depois o Godoy pode falar. Um dos gols do Grêmio teve falta, né? Você viu o lance ou não, Godoy? A gente tem esse lance aí? Só precisa lembrar, eu assisti o jogo. Não, daqui a pouco eu passo para você e você analisa Mas friamente. eu acho que quem está na Copa Sul-Americana, dependendo da importância que for dar ela, o caso do Grêmio, o caso do Corinthians, o caso do Atlético, o caso do Cruzeiro, que venceu ontem, o Cássio também pegou pênalti. Esses times podem pegar essas primeiras pegou pênalti do Reinaldo, né? Que é um exímio batedor de pênalti. Esses times podem pegar essas 10 primeiras rodadas em que esses outros estão de olho na Libertadores e conseguir uma quantidade de pontos que dê alguma margem para trabalhar no segundo semestre. A gente precisa ver um pouco mais do campeonato. Quando eles pegam o Vasco a semana que vem e também outro time que não tem calendário. Vamos lá, Flamengo Internacional, o que você enxerga, Godoy? Eu lembrei do lance do pé alto, né? Na falta lá. Em relação ao Flamengo Internacional também, eu estava conversando com o Quesada, eu consegui assistir um monte de jogo. Eu fiquei em casa, não saía, assisti um monte de jogo. Fiz igual o nosso saudoso Roberto Carmona. Liga a televisão. Não, eu fiquei eu assisti todos os jogos. 4 jogos. Eu fiz um evento lá em Tupã. Um beijo pro Master do Corinthians, um beijo à cidade de Tupã. Obrigado por tudo que vocês fazem pelo Grupo Bandeirantes, o interior de São Paulo, que é um estouro, né? E também assisti todos os jogos. Você viu o buraco do Cid lá ou já taparam o buraco? Já taparam. Do Cid? Já taparam. Já taparam.
Do Cid mandava em Tupã. Deu um tiro lá, os caras vão cercar ele, deu um tiro lá, os caras desenharam buraco do Ducídio. Grande Ducídio. Mas voltando ao jogo, o craque Neto, os dois times aí mostraram o quanto que os campeonatos estaduais são fraquíssimos, né? Os dois, Flamengo e Inter, foram campeões invictos, mas no Campeonato Brasileiro eles vão sofrer bastante. Eu acredito que o Internacional sofrerá mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Para você, Quesada? Flamengo é o grande favorito, o Internacional é um time que vai brigar por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Eu não falei do Atlético Mineiro, eu acho que o trabalho do Cuca pode, já a gente vai falar do Atlético, mas acho que o Cuca vai fazer um bom trabalho nesse brasileiro comandando o Atlético. Léo Pereira será reavaliado nessa segunda-feira para saber se tem lesão no joelho que ele sofreu a pancada na partida contra o Internacional. Já mencionei isso aqui, mas o que eu quero falar agora é uma curiosidade envolvendo o Léo Pereira. Com o gol contra o Internacional, ele se tornou o terceiro zagueiro com mais gols pelo Flamengo no século XXI. Ele chegou a 12 gols. Está atrás de Ronaldo Angelim, que tem 16, e Juan, que tem 18. Olha, não é nenhum exagero. É isso, galera. Só pegando aqui na ressalva do jornalista Vene Casagrande. O Léo Pereira vai ser avaliado agora pela manhã, ou pode ter sido, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, possa ter saído já o resultado final. Lembrando que o Flamengo hoje possui um equipamento de imagem, né? Muito bem avançado, que já faz todo o processo para sempre precisar o jogador ir até o hospital, fazer todo aquele processo, esperar o resultado. Já sai tudo em tempo real, tá bom? Isso acelera muito a questão do processo, né, do Flamengo, da recuperação do Flamengo. Isso é, na minha opinião, foi espetacular, essa compra desse equipamento de imagem para prevenir lesão, né, detectar lesão e vários outros fatores também que ele consegue diagnosticar, tá bom? Mas sem delongas, temos informações aqui importantes. Deixa eu só ver aqui se tá saindo o áudio aqui para não correr o mesmo risco novamente aqui. Tá tudo ok. Temos informação aqui importante. A grande contratação, né, por Super Mundial de Clubes agora, que vai acontecer no meio do ano, já está vindo. Flamengo e Jorginho cada vez mais perto do acerto. Quem trouxe a informação agora há pouco foi o Coluna do Fla, tá bom? Tivemos a informação que já está tudo alinhado entre o Flamengo, o clube e o staff do jogador. Após um jantar com José Boto, diretor, né, do Flamengo, e Carlos Eduardo Batista, empresário do jogador, está tocando um negócio com o Flamengo e no jantar foi praticamente tudo selado. O negócio aconteceu no restaurante Casa Tua, na Barra da Tijuca. Ou seja, está tudo encaminhado. Jorginho é mais próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Grande reforço para o Super Mundial de Clubes, tá bom? Outra informação que vocês estão vendo aí no letreirozinho, né? O Flamengo mantém interesse pela questão do Andrés Pereira. Lembrando que é desejo do jogador retornar ao Flamengo. A princípio, né, que até o Flazoeira trouxe hoje pela manhã, falando que o Flamengo fez a primeira consulta, só que recuou quando viu a pedida do salário do Andrés Pereira, ficou um pouquinho mais alto do que os padrões do Flamengo, tá bom? O Flamengo a princípio recuou, mas não desistiu do jogador. O jogador não quer renovar com o Fulham, né, da Inglaterra, e quer retornar para o Flamengo. Mas para o Flamengo tomar novamente a investida, tomar novamente a questão da negociação, precisa por parte do jogador reduzir um pouco a questão salarial para assim o Flamengo ir para frente, tá certo? Também tivemos a notícia, né, o próprio Flazoeiro deu essa notícia agora pela manhã, que o Flamengo já tem uma lista, 2, 3 jogadores né, para a questão da contratação do novo 10, que vai revezar ali com a Arrascaeta. A gente sabe pelos problemas físicos, né, o Arrascaeta joga um jogo, outro não, até pela questão da data FIFA, né? Muito convocações do Arrascaeta, Dela Cruz, e o Flamengo vai precisar de um 10 para poder revezar com o Arrascaeta, ainda mais com esse acúmulo de jogos, com esse número de competições que o Flamengo vai participar. Lembrando que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão, depois a Libertadores e terceiro, Copa do Brasil, tá bom? Por isso o Flamengo sente a necessidade de mais um 10 para poder revezar ali com o Arrascaeta. E o Flamengo manter sempre competitivo nas competições no qual participa. Lembrando que o último jogo agora, né, do próprio Internacional, a gente viu a dificuldade até no primeiro tempo para o Flamengo criar, né? Então tinha o Gerson, não tinha o Arrascaeta, e o Flamengo penou bastante. O Michel estava mal, o Andrés Pereira totalmente apagado no jogo, e o Flamengo, né, precisa urgentemente de um novo 10 para poder, quando o Arrascaeta não puder jogar, ele entrar e dar conta do recado, tá bom? Essas são as informações de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal.
vai ajudar demais no meu trabalho. Só uma ressalvazinha aqui, até o Flazoeiro falou sobre a questão do Almada, né? O Lyon, lá da França, que é o dono do João Teixeira, né? Mesmo dono do Botafogo, dá pra cair por problema financeiro, dá pra cair pra segunda, tá bom? Segunda e terceira divisão, não lembro. Parece que vai cair mais 2 posições, mais 2 divisões, por questão econômica lá, fair play financeiro, você tá um rolo grande lá. E queira que não queira, vai ter desfecho aí de jogadores e o Almada seria um bom partido, tá bom? A gente sabe da categoria dele, sabe que ele arrebentou no Botafogo, jogador novo, né? O Flamengo também poderia ficar de olho nesse jogador, que seria excepcional. Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Valeu!